Olá, vamos começar o Agente de hoje falando com Fernando Silva. Ele que é de família de médicos, anestesista e vai levar para vocês a informação que não é só da área médica, mas também nós vamos abranger todo esse momento especial que nós estamos vivendo. Fernando. Olá, Walter. Muito bom estar aqui com vocês todos e vamos bater um papo aí sobre tudo que engloba o cérebro humano. Vocês também vão saber um pouco mais sobre a minha vida, já que na internet eu não sou muito de falar sobre a minha vida. Aqui vocês vão saber tudo sobre ela, tá bom? Muito obrigado pelo convite e vamos junto aí. Fernando, vamos dividir essa entrevista em duas partes. A primeira dela, você se apresentando, falando da sua formação. Eu morei aqui no Mato Grosso por 15 anos, mais ou menos, e aí fui para Ribeirão Preto para estudar o ensino médio. E aí depois fiz faculdade no Rio, na Universidade Souza Marques, e aí tive a obrigatoriedade, né, de prestação de serviço militar. Terminada a faculdade, fui para o Exército, no Rio mesmo, e depois fiz residência em anestesiologia em Ribeirão Preto, pelo Hospital São Francisco, e aí regressei a Rondonópolis. Eu brinco que eu gosto muito de frio e gosto muito de morar estar em cidades frias, mas eu nunca morei numa cidade fria, foi Ribeirão, Rondonópolis e o Rio, e nunca morei numa cidade que não tivesse R no início. Fernando, falando um pouco dessa trajetória sua, que você se preparou para vir como médico e atuar tão bem em nossa cidade. Quanto tempo levou de estudo entre você ir para o Rio de Janeiro até voltar para Rondonópolis? Quantos anos foi de preparo? Olha, se você colocar o ensino médio, que também contou, porque na época a gente tinha uma oferta de universidades muito pequena, então a pessoa precisava ter uma preparação um pouquinho maior. Você pode colocar aí em torno de uns 13 anos, 14 anos. Para você, a medicina chegou de uma forma já bem falada dentro de casa, conversada, ou você já sentiu que você era um franciscano de repente, que você tinha essa missão de ajudar? A medicina foi uma circunstância muito natural na minha vida. Meus pais não sempre deixaram a gente muito próximos a eles. A gente não foi tão tratado como criança. Então, desde 96, por exemplo, eu acompanhei a trajetória política deles. Minha mãe já organizava a campanha e eu ficava lá dentro, lá nos bastidores e tudo. E o parto também, com meu pai, assisti com 6, 7 anos e tudo mais. Então tudo que foi acontecendo na minha vida, quando aconteceu, era de uma certa e extrema naturalidade. Não houve um choque, né? Aquela coisa, nossa, eu entrei na faculdade de medicina, agora é sangue, Pra mim aquilo já era muito comum, muito rotineiro, assim, tipo, uma criança que aos 7 anos assiste um parto, quando ela chega com 17 para entrar na faculdade, ela já tá mais, assim, habituada as situações. E assim, eu acredito que todo ser humano tem uma missão na Terra, e eu acredito mais na missão dos seres humanos que ajudam os seres humanos, né? Eu não acredito que a gente venha aqui para acumular capital ou fazer as coisas de maneira que sejam só para as pessoas baterem palma pra gente. O anestesista, ele tem uma missão meio oculta, porque assim, é o médico que sai com a fama, com resultado positivo ou negativo, mas é sempre o médico, entre aspas, do que se cortou e tudo mais. Mas o anestesista, ele tem ali uma responsabilidade que é na navalha, né? Como é isso, ser anestesista e ficar oculto? Então, das duas profissões que eu venho trabalhando, a psiquiatria e a anestesia, elas não têm, assim, nada a ver, se você for ver. É uma coisa assim, é um oposto muito grande. Até numa das entrevistas, numa live que eu fiz com o Dr. Ray, ele falou, eu nunca vi, mas é um fenômeno, porque é muito interessante alguém gostar de estudar coisas diferentes. O bom anestesista é o anônimo. O bom anestesista é aquele que não é famoso. Por quê?
Porque quando um anestesista é famoso, e isso até amigos ortopedistas, amigos do Rio sempre falam, é aquele que saiu no Fantástico, que deu um problema na cirurgia. No escândalo. No escândalo. Ninguém vai falar bem assim, é um anestesista famoso, que não sei o que. Não, ninguém quer um anestesista famoso. O anestesista por natureza, e por natureza própria. Eu talvez não me enquadre muito nessa natureza do anestesista, mas o anestesista é um ser que, assim, tende a conversar muito pouco. Ele é muito técnico, ele é como se fosse o fantasma da ópera. Ele entra ali, faz um serviço muito digno, muito difícil de ser executado. Eu entro no hospital, primeiro feito os exames, tudo certinho, aí entra o anestesista já sabendo o que é. E quando é um plantão que já é um caso de desespero, dá para ter essa prevenção, se pode ou não ter a interferência do anestesista? Nos plantões, o que a gente assume, Walter? A gente assume o tudo ou nada. Nos plantões, assim, nas madrugadas, e eu sou do corpo clínico e trabalho com trauma e adoro trabalhar, também eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com paciente grave, muito grave, inclusive, eu adoro, eu acho bom, eu acho que me requer mais e tudo mais. A gente assume o tudo ou nada. Se essa pessoa não fizer essa cirurgia agora, ela vai morrer? Vai. Então eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tais e determinadas cirurgias, anestesias, desculpa, que garantem um menor risco para ela. Então tem. A gente, naquela loucura de um trauma que chega, a pessoa que chega baleada, que chega esfaqueada, que chega numa situação muito complicada, delicada, tem anestesias que são feitas de uma certa segurança para ela. E as mulheres que tentam parir o filho em casa e que a criança não sai de jeito nenhum e que ela chega no hospital e ela tem que passar por um procedimento anestésico, e aí isso também vai dessa mesma forma? Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse dissabor da questão da maternidade e tudo mais. Mas vai dessa forma, assim, você tem que ver o risco-benefício das coisas. E tem situações que a gente pega um paciente muito mal. Você tem que trabalhar em cima dele. O que nós não podemos é perder a vida do nosso paciente. Então existem anestesias que são mais indicadas para determinadas situações. Agora, o risco aumenta quando é uma situação de exceção dessas? Aumenta, com certeza. A gente gostaria de só operar paciente que fosse o que a gente chama de eletivo. Um paciente que chega, o senhor está de jejum? Estou de jejum, ou seja, o que está no estômago não vai para o pulmão e tudo mais. Então é lógico que isso é mais tranquilo um pouco. Para a gente encerrar a parte do anestesista, nós estamos vendo aí um monte de procedimento feito em clínicas particulares e sem o cuidado total que a medicina prega, que exige, que a documentação e tudo mais. Como esses procedimentos que estão cada vez aumentando mais e a gente vendo o risco que as pessoas acham que é uma coisa simples e às vezes aquilo entra na corrente sanguínea e torna-se grave. Essa pessoa, quando ela chega no hospital, ela passa por que procedimento? Então, tudo depende, né? Mas assim, o que nós podemos orientar as pessoas é que elas precisam se preocupar um pouco mais não só com a especialização em si, porque isso deveria ser situação sine qua non, isso aí deveria ser quase que obrigatório, você fazer um procedimento com alguém que saiba o que está fazendo. Mas condições de higiene, condições, né, de uma clínica, você consegue ver pela recepção, pela parede, pelo chão da clínica, se ela tem as mínimas condições de poder tá te oferecendo esse serviço e tudo mais. Agora, o médico, e eu falo isso muito, e as pessoas precisam ter essa ciência, ele não é Deus. Ele não é Deus. A gente está preparado, igual o anestesista e o intensivista, eles estão preparados para as piores situações do mundo, mas não são deuses. Então é muito complicado você querer reverter uma situação que já foi ladeira abaixo. Vamos falar nessa comemoração já de 1 ano da psiquiatria da vida, onde você dá um show.
Fala um pouquinho pra gente em que momento que a psiquiatria entrou na sua vida, Fernando. E eu sempre gostei de conversar com gente, sempre gostei. E na residência de anestesia, eu levava bronca dos chefes. Aí eles falavam assim pra mim, bota o paciente pra dormir, o paciente tem que estar dormindo, não sei o que e tal. E eu conversava. Então eu percebi que eu poderia fazer esse novo trabalho, que eu não precisaria ficar restrito a um centro cirúrgico, que eu poderia ter consultório, que eu poderia mudar a vida das pessoas. E mais, eu percebi uma coisa melhor ainda, que eu poderia mudar a vida das pessoas sem estar fisicamente com elas. E aí, de repente, eu lanço o Psiquiatria da Vida, um projeto filantrópico, porque não tem fins lucrativos, a gente não arrecada financeiramente sobre o Psiquiatria da Vida. Comecei a fazer aquilo com uma certa paixão, contratei empresa, tudo para poder me assessorar nisso aí. E de repente a vida virou num boom, assim, a gente começa a ser reconhecido. Você continuou conversando com o paciente ou depois que você foi para a internet que falou bastante, isso melhorou com os pacientes? Eu nunca gostei desse negócio de consulta em 15 minutos, 10 minutos. Eu nunca me adaptei a isso. Tanto que quando eu comecei como psiquiatra também, me marcaram pacientes, as pessoas estavam um pouco desacostumadas, marcaram pacientes de 15 em 15 minutos. No primeiro dia, eu desfiz e pedi para as pessoas serem remarcadas, para elas não irem na consulta e tudo mais. Então, eu não consigo sentar com um ser humano e querer entender a vida dele, ou tudo em 10 minutos, 15 minutos. Sempre foi uma dificuldade minha. Tem gente que consegue, né? Então, eu já conversava muito com os pacientes em si. E na internet, eles acabam não conseguindo tanto tempo, porque são muitas perguntas, muito mais gente. Nesse um ano você comemora a vitória de quantos seguidores? 41 mil seguidores. 41 mil seguidores. Fernando, qual é a pergunta que se tem mais dos seus seguidores para você? Se você hoje tivesse que relatar uma delas. Se eu tô solteiro. É a maior pergunta que eles fazem. Então o povo gosta de se apaixonar, né? Eu não sei se é uma transferência, uma relação. Eu no começo abordava as doenças mais, síndromes, né? Borderline, depressão, ansiedade e tudo mais. E de repente eu fui obrigado pelo próprio público a direcionar o meu conteúdo para relacionamento, né? E eu via que isso dava engajamento, que isso dava certo e tudo mais, então eu fui obrigado a chegar nesse ponto. As segundas maiores perguntas são de casos reais, de pessoas que precisam de ajuda, muitas delas casadas, insatisfeitas com a situação atual do relacionamento delas, que fazem essas perguntas. E algumas assim, que até nos preocupam, que perguntam assim, eu separo ou não? Como que eu posso responder num story, numa circunstância X, de um caso que uma das partes está me falando, se separa ou não um casamento? Então, a gente segura a bola, não responde de maneira humorada, mas uma maneira que a pessoa entenda que a vida não funciona assim, a coisa não acontece por causa de um story, de um médico, de tudo mais, e do caminho, né? Agora, como psiquiatra, o ser humano está mais doente da cabeça ou mais do coração, Fernando? O ser humano, ele vem numa situação mental e sentimental progressiva e degenerada, tá? Tem um professor meu do Rio, muito engraçado e tudo mais, psiquiatra, que ele fala que a sociedade em coletividade falhou, fracassou, que um dia o homem vai voltar e morar numa ilha, com um grupo reduzido de pessoas. E aí, o que acontece? Em 2020, se não fosse coronavírus, nós teríamos o maior número de casos de depressão como doença incapacitante para o trabalho. Então seria a doença mais incapacitante para o trabalho. E eu prevejo aí nos próximos 5 anos outras situações, não quero aqui alarmar de maneira errada, mas outras situações muito graves, porque depois da depressão, muitas delas não tão bem tratadas, vão dar alguma repercussão muito negativa. O coronavírus chegou e ele trouxe, eu acho que uma certa plenitude. Eu tive que olhar mais para os meus, eu tive que voltar mais cedo para casa, eu tive que viver mais junto da minha família.
como é esta relação, o que o coronavírus exatamente, quando terminou o coronavírus hoje, essa relação próxima, ela causa mais separação ou ela vai trazer a união familiar? Você tem que ver que tem dois tipos de ser humano. Aqueles que aprendem com algo ruim e aqueles que negativam ou aqueles que trazem circunstâncias ruins de algo ruim. O que muda na vida das pessoas não é o que acontece com elas, mas a forma com que elas lidam com aquilo que acontece. Então o coronavírus foi muito bom assim, para poder analisar o contexto. É uma peneira, então? É uma peneira para poder analisar um contexto de uma situação. Vai ter os otimistas que vão buscar no coronavírus, por exemplo, a proximidade mesmo com a família, a forma de rever o mundo e de rever sua própria vida, sua estrutura de trabalho, passar por home work e tudo mais, o home office e tudo mais. E vai ter gente que vai sair do coronavírus enlutada, porque perdeu seus entes, e às vezes nunca mais vai conseguir sobressair em relação a isso, ou se levantar, né? Então, o coronavírus, como toda crise, ele angula os ápices da oposição. Então você tem pessoas que vão aprender a lidar muito bem com isso e pessoas que vão fracassar muito com isso. E aí o que permeia isso, na verdade, é uma grande crise, como foi a crise de 29, as outras pandemias que tivemos e tudo mais. O ser humano hoje ele não está preparado, em sua forma global, ele não está preparado mais para a crise. Porque ele veio num mundo muito tecnológico, principalmente os mais jovenzinhos, que ele tem tudo na mão e tudo muito fácil, muito dinâmico. Então ele não está preparado para ficar em casa ou tipo, ter que aceitar algumas imposições que a vida impôs. Não foi governo nenhum, não foi... Ele não está tão preparado assim do que, por exemplo, a geração dos meus avós e tudo mais, o pessoal que pegou guerra e tal. Então talvez essa seja a nova guerra, né? Que vai permear a nova geração para ver que a vida, independente do dinheiro que você tem, independente das circunstâncias que sejam, ela é igual para todo mundo. Como que a gente vai sair disso? Eu quero sair bem. Eu quero ver sempre como eu vejo, sempre pelo lado otimista da coisa. Mas vai sair gente mal? Vai também, né? Seu pai pegou o coronavírus, que é uma pessoa querida, o Dr. Manuel, que todo mundo conhece. Como foi essa situação dentro da sua casa, já que todos são médicos? Então, nós agimos com tamanha naturalidade. Eu provavelmente contraí também o coronavírus e entrei em quarentena automaticamente. Era para eu ter feito os exames tudo, o próprio infecto falou, não faz e já entra em quarentena, considera isso confirmado, porque você tem um link muito próximo e tal. Eu tratei e trato a situação da doença coronavírus de uma certa forma muito natural. Talvez eu, assim, acredite que não seja algo tão... Você acredita que há sim pessoas que são assintomáticas? Não, 70% das pessoas são assintomáticas. Eu não fui, tive febre e tudo mais. Mas assim, a repercussão negativa, ela vai para grupos de risco, ela vai para pessoas assim, muito debilitadas e tal. Uma ou outra pessoa que está boa vai ter um problema mais grave, mas... Agora, na vida, de novo, mesmo que fosse um ebola, que tem letalidade de 90%, o que você pode fazer? Vai ficar chorando? Você vai ficar se lamentando, lamuriando pelo que aconteceu? É uma opção, mas sua vida não vai andar, as coisas não vão dar certo para você. Não adianta ficar ali remoendo o leite derramado, o que já foi, né? Então, assim, desde o início, talvez eu esteja errado, mas desde o início da pandemia, eu tinha plena convicção que eu ia pegar o coronavírus e que eu ia sair dessa bem. Justamente pela profissão que você atua, né? Mas mesmo que não fosse, eu acredito que quase que aí, em sua totalidade, a população toda vai contrair o vírus. É uma coisa extremamente transmissível, não é extremamente letal. Não é em todo mundo que pega que mata, mas em quase todo mundo que ele pega, ele entra, causando sintomas ou não. Então, eu já estava esperando ter coronavírus, né? Não era uma dúvida. Isso quem está falando é o médico ou o psiquiatra?
Talvez aí como psiquiatra, sabe? De preocupar-se e não se preocupar tanto, sabe? Acalmar a população e dizer, vai vivendo aí. Vai tocando sua vida. Inclusive, as pessoas têm uma visão de que a vida, elas têm essa visão de que elas têm a vida em seu total controle na mão e que elas vão viver muito e tudo. E aí acontece um acidente ali amanhã, numa moto, numa outra circunstância, você morre. Não foi o coronavírus que te matou ou isso ou aquilo. Então assim, tem que viver bem, tem que se preocupar com hoje mesmo. As pessoas têm que se preocuparem eu coloquei recentemente, anteontem, um story com aquela música Trem Bala. A vida é trem bala, parceiro. Entendeu? Você tá achando que você tem... Você que está assistindo agora a gente, assim, e tudo. Você está achando que você tem quanto tempo? Quanto tempo? Você não vai viver hoje, tá aí se preocupando... Com o coronavírus e pode vir um acidente. Pode... Com o coronavírus a pessoa pode infartar. Então a gente tem o coronavírus, que é a bandeira maior, mas a gente tem toda uma vida seguindo e tem doença para todos os lados. E até os imprevistos. Eu tive uma situação recente, agora no meio da pandemia, que começou a crescer uma massa aqui no meu pescoço, assim, um caroço e tal. Aí fui conversar com colegas cirurgiões, eles falaram, Fernando, tem que ver, tá estranho. Poderia ter sido câncer, linfoma, não poderia. E aí? Aí eu tô lá preocupado em não viver. Ah, não, amanhã, não, com certeza eu vou estar bem, vai dar tudo certo, não vou falar o que eu quero hoje. Então assim, nós temos que viver com autenticidade, se preocupar com hoje. Porque poderia, nessa circunstância, não era nada, graças a Deus. Mas eu já estava preparado também para que fosse tudo. A gente não sabe qual é a nossa missão e o que está acontecendo. Nós somos seres únicos, singulares e impotentes nesse mundo. O que nós podemos é melhorar a vida das pessoas e falar que amamos quem nós amamos. O resto é quase impossível a gente saber o que vai acontecer. Fernando, nós fizemos uma palestra, eu e o Vando produzimos para você, e a gente viu o quanto as pessoas saíram daquele local muito feliz com o que ouviu de você. Nós podemos esperar a próxima? Ah, com certeza. A gente fez um evento, né? Foi muito legal. E assim, de coração mesmo, eu não esperava aquela troca que foi. Casa lotada. E aquele sucesso que foi. Nós tivemos um feedback bem absurdo ali. Muito parecido com o que acontece com a gente na internet e tal. E pode ter certeza que o próximo vai ser umas 10 vezes melhor do que aquele que foi. As pessoas vão ficar muito encantadas assim com o que a gente tem para apresentar para elas. Seus olhos não escondem muita coisa, porque você é uma pessoa muito aberta e fala bastante, e os seus olhos vêm vibrando com tudo isso. E quem é o Fernando da porta para dentro? Eu sou filho, sou irmão, sou uma pessoa extremamente simplista, que fala o que pensa, que não liga, que não se preocupa com a rejeição. Assim, não vou falar isso porque as pessoas vão pensar aquilo. Não me preocupo, eu não tô aqui para ganhar só aplauso. O Collor falava isso, a mesma mão que aplaude é a que joga pedra, e faz parte da vida isso, entendeu? Então assim, eu sou um cara verdadeiro e eu gosto de ter a liberdade de falar o que eu quero e o que eu penso. Que eu acho que isso, tem muita gente que tem tudo, mas não pode falar. Tem toda uma regra, toda uma restrição, porque se falar perde contrato, se falar perde isso. Então assim, eu não preciso e nem quero me preocupar em ter uma vida cerceada pela falta de liberdade no que falo. Eu quero sempre falar o que eu penso. Mesmo que eu volte atrás, eu peço desculpas depois. Isso tudo aqui é ilusão, é efêmero, muda e você não tem controle. Estabilidade não existe. Fé para você, Fernando, é? Fé é tudo. Eu tenho um Deus muito presente na minha vida, apesar de eu não ser tão merecedor quanto Ele é presente na minha vida. É uma coisa incrível, assim. Quando eu ponho a mão em qualquer coisa assim, as portas se abrem e as coisas acontecem. E não é por mim mérito meu. Eu tenho plena convicção disso, que Ele abre as portas assim.
Isso aí eu devo a Deus, a Jesus Cristo, de uma forma que não... Você tem a medicina, você tem a psiquiatria e você chora quando? É difícil. É difícil porque, como eu tô sempre muito bem resolvido e muito transparente nas minhas relações, eu tendo a ter menos culpa das coisas e tendo a ter menos, assim, ódio, rancor e tudo mais, porque eu falo com as pessoas. Eu falo, sabe, assim, ó, eu não gostei, eu não curti, eu acho que a gente pode ser assim, tudo de maneira educada também, porque tem também o verdadeiro intransigente, né, o verdadeiro mal educado, que, eu falo na cara, não, você é mal educado, você tem jeitos de abordagem da situação. Mas como eu sou muito simplista na minha forma de ver a vida, na minha forma de viver, é difícil eu carregar alguns sentimentos que me levem aos extremos, ao choro ou à felicidade extrema, aquela coisa exagerada, né? É difícil. Fernando, eu tenho que abrir um parênteses para te fazer uma pergunta com duas palavras. Qual é a diferença da pessoa autêntica e da grossa? Acho que a autenticidade, ela vem muito bem acompanhada do que a gente chama de bom senso, sabe? Eu não preciso humilhar alguém para falar uma coisa que eu estou sentindo. Eu peço desculpas, às vezes, para falar algo que eu não gostei. Eu não deixo de falar, mas eu peço desculpas. A visão que você tem sobre o mundo não é a mesma visão que eu tenho. E talvez você me tratou dessa forma, mas você não entende a forma que eu vejo o mundo. Nem eu, nem você estamos errados. Mas como nós precisamos ser amigos, né? Como nós precisamos ser, assim, pessoas que se respeitem, a gente precisa se entender em uma forma única de visão. Então eu tenho que te pedir isso, sabe? Será que dá para você olhar pelo meu lado de ponto de vista? Será que dá para eu também me encaixar um pouco e ter uma flexibilidade para ver seu ponto de vista? O grosso não. O grosso, na verdade, é egocentrista. Pensa só nele, é o eu ao centro. Então, eu falo mesmo e não sei o quê. Se você pensa que isso é autenticidade, talvez você esteja muito enganado. A autenticidade, ela tem que vir de uma certa maturidade e de uma certa educação. Delicadeza. Eu acho que você não precisa agredir ninguém para falar o que você pensa. Fernando, a rede social colocou todo mundo mais pensador do que se acham. A rede social colocou o povo mais conhecedor do que sabe. A rede social colocou o ser humano à frente, que eu acho até que tem uma certa aberração em tudo isso. O que o ser humano está fazendo com a rede social que deveria repensar? Eu acho que as pessoas deveriam se colocar nos seus lugares. É alguma coisa que às vezes eu acho que falta, sabe? Uma coisa muito legal você trocar informações, você saber, entender, querer conhecer alguém. Outra coisa é você fazer uma agressão gratuita. A rede social, ela tá aberta. Eu, graças a Deus, assim, praticamente nunca tive hater e tal, mas eu vejo algumas coisas assim que são faltas de educação do ser humano. A rede social é aberta, por exemplo, o Psiquiatria da Vida, da qual a gente faz com muito carinho e até tem um custo e a gente paga por isso, ele tá aberto para você que quer ou não me assistir. Mas justamente você tem o direito de querer ou não querer. Você não precisa ir lá e fazer comentário negativo. Se você acha que você não gostou, vai embora. Ninguém perguntou a sua opinião, assim, é uma questão de educação. Se eu não gosto de alguma coisa, sou bem resolvido comigo mesmo, que é o meu caso, né, na circunstância atual, eu não vou na rede social de alguém para xingar o relacionamento do Whindersson Nunes, eu vou lá polemizar. Não tem nada a ver, não fui eu que namorei, não fui eu que... Eu nem conheço essas pessoas. Agora, eu posso seguir o Whindersson Nunes? Posso deixar de seguir? Posso. É o que eu posso fazer de maneira educada, né? Agora, as pessoas se tornaram juízes, né? Elas acham que a opinião delas importa. E assim, a opinião das pessoas, na prática, para outras pessoas que não as conhecem, elas não importam. Eu quero dizer para todo mundo que está em casa que seguir o Psiquiatria da Vida é uma cartilha diária. Ela não é só para o filho, ela não é só para o marido, não é só para a esposa, é para todos. Lá, Fernando nos ensina o quanto é bacana viver e como a gente tem ferramentas e ferramentas para a gente viver nesse cotidiano tão desesperador. O desencontro familiar que todo dia acontece pode vir através do álcool,
do cigarro, da droga, mas o Fernando dá uma pausa e você não precisa seguir só no que ele fala hoje. Tem todo esse material contido desde o início de quando ele começou. Eu venho seguindo, isso me fez e me faz um bem danado e eu quero dizer para vocês, Fernando é gente, é meu amigo e é especial. Fernando, sucesso para você. Obrigado, viu, Walter? Obrigado por todo mundo aí que assistiu a gente, pela nossa audiência. E eu queria agradecer mesmo do fundo do meu coração o convite, toda a equipe aqui que está trabalhando com a gente, todas as pessoas envolvidas no projeto, que é o programa É Gente, que vai mudar também muita vida de muita gente, né? Porque é através das pessoas e da biografia das pessoas que você consegue ter sucesso. E agradecer também as pessoas que hoje assistem e perdem ganhando o seu tempo assistindo produtos de alta qualidade na internet, igual É Gente. Tá bom? Agora vamos beber. Vamos beber.